Boa tarde. Estamos iniciando a primeira aula do módulo 3. Módulo esse que trata da regulação jurídica e políticas públicas de trânsito à formalização. Teremos 4 aulas. A primeira será esta nossa, que vai discutir o processo de construção de uma sociedade de direitos com o sistema público de proteção social que a todos possa incorporar. Depois teremos uma segunda aula sobre informalidade laboral e o papel do Estado na América Latina. A terceira sobre política e administração tributária para a formalização. E a última aula, que é informalidade, emprego e reformas laborais. Nesta aula inaugural, nós vamos discutir o tema da informalidade linkado às tentativas de construção de uma sociedade de direitos, com um sistema público de proteção social que a todos incorpore, compreendido esse sistema como uma reação àquelas promessas não cumpridas da modernidade, de igualdade, liberdade e fraternidade, num cenário de capitalismo constituído e de mercantilização do uso da força de trabalho. Nesse processo, também vamos abordar as dificuldades encontradas para essa efetiva incorporação nos países latino-americanos, que vai se expressar nos altos índices de informalidade que apresentam e que incluem essa informalidade os fora do sistema de proteção social e, portanto, de direitos. E vamos discutir também, no final, as considerações ou as dificuldades para a formulação do conceito de informalidade linkado ao tema do trabalho digno ou do trabalho decente. Na caminhada da civilização, e é importante a gente refletir sobre isso, a humanidade foi compreendendo a necessidade ou a importância de o Estado regular as relações econômicas e sociais e institucionalizar regras universais, consagradoras de direitos, para que não se desemboque na guerra de todos contra todos, da qual nos falava Hobbes no seu Leviatã. Muitos séculos depois de Hobbes, Freud, no Mal-Estar na Civilização, já no século XX, início do século XX, nos diz que o processo de construção da vida em comum só é possível quando se reúne uma maioria mais forte do que qualquer indivíduo isolado. A substituição do poder do indivíduo pelo poder da sociedade é, para ele, passo decisivo da civilização, cuja primeira exigência é a justiça, ou seja, a garantia de que uma lei não seja violada em favor de um indivíduo, de uma comunidade pequena, de uma casta, de um grupo racial, mas sim um estatuto legal com a característica de universalidade e que não deixe ninguém à mercê da força bruta, agora em referência a Hobbes. Polanyi, na Grande Transformação, também nos mostra que a tentativa ilusória do liberalismo do século XIX estava alicerçada em um sistema cuja chave se encontrava em leis ditadas pelos mercados. Mercados esses definidos como contratos entre vendedores e compradores, sujeitos à lei da oferta e da procura e intermediados pelo preço. E ao atribuir aos mercados a condição de dirigentes dos destinos do homem e do seu ambiente natural, os homens foram despojados da proteção das instituições. E esse sistema mostrou-se insustentável. Daí que os Estados nacionais passaram a incorporar as questões e as demandas do trabalho. Depois da Segunda Guerra Mundial, surgiram os anos gloriosos,
costurados por laços de solidariedade. Na crise desse sistema, metaforicamente representada no final da década de 70 pela eleição de Ronald Reagan nos Estados Unidos e pela condução de Margaret Thatcher ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido, aquelas ideias liberais são retomadas, chegando à América Latina dos anos 90 como ideias neoliberais. Mas por que voltar para o século XIX? Porque foi nesse século que estruturou-se na Inglaterra o livre mercado, ou o mercado autorregulado. A Inglaterra fora berço da primeira Revolução Liberal. E, portanto, nela, o laissez-faire encontrou circunstâncias históricas favoráveis para se afirmar. Aliadas a essas circunstâncias, a existência de um parlamento em que a maioria do povo não estava representada. O voto era censitário, fundado no direito de propriedade. Com a segunda Revolução Industrial, na metade do século XX, em que o conhecimento científico foi instituído no modo de produção, houve uma crescente industrialização, baseada nas indústrias de bens de capital, no carvão, no ferro, no aço, oferecendo as condições para a expansão dos mercados para esses bens. As ferrovias cortavam países, permitindo o transporte de mercadorias e propiciando vasta acumulação de capital para investimento lucrativo, o que influiu no processo de industrialização, na urbanização, nos modos e modas, na economia como um todo. A Inglaterra articulava, sob sua regência, os interesses dos diferentes estados nacionais. Os periféricos foram sendo constituídos. Diante do capitalismo agora constituído e do Estado liberal laissez-faire e da mercantilização da força de trabalho, a desigualdade se acirrava. Aliás, desigualdade essa constituinte da relação entre capital e trabalho. De um lado, tínhamos os trabalhadores e as trabalhadoras, adultos e crianças, totalmente desprotegidos. Coisas humanas vendidas no mercado como mercadorias. De outro lado, os compradores dessa força de trabalho, embalados por seu desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata. Nas relações de poder nas fábricas, nesse cenário, o que imperava era a força bruta do capital. Agora, sem obstáculos ou sem nenhuma forma de coerção extra-mercado. Mas se por um lado é verdadeiro que a implantação desse sistema revolucionou o processo material de produção, que por seu turno acabou revolucionando as condições de valorização do capital, e também verdadeiro que nesse cenário se formava uma classe operária homogênea e um mercado de trabalho com contornos específicos. Ocorre que as promessas de igualdade e fraternidade e liberdade não se concretizavam. Ao contrário, o novo modo de produção, o capitalista, acirrava as desigualdades e explorava sem limites e sem freios a venda da força de trabalho. Agitava-se o palco da política. Os trabalhadores reagiam às atrocidades que lhes eram impostas e organizavam-se. A pressão pelo sufrágio universal aproximava as massas. Os partidos começavam a canalizar as reivindicações proletárias. Assim, estruturavam-se movimentos de resistência que acabaram impulsionando a positivação pelo Estado
das regras de proteção ao trabalho. Nesse cenário de lutas e de demandas sociais, tiveram relevância tanto os intelectuais quanto os trabalhadores, os partidos políticos e, no final do século XIX, a Santa Sé. Assim, em tempos de capitalismo constituído, de segunda revolução industrial e de venda assalariada da força de trabalho, isso como um sistema prevalente, estavam dadas as condições materiais, históricas e sociais para o nascimento de um novo ramo do direito que viria mais tarde, fundado em princípios forjados nesse campo de lutas e num cenário em que a natureza do Estado foi sendo modificada, passando a intervir nas relações econômicas e sociais, produzindo normas, e nessas normas incorporando princípios. A humanidade começava a compreender que a ordem liberal não dava conta das demandas econômicas e sociais, minimamente. E os Estados-nação começaram a responder antiliberalmente, quer de forma democrática, quer de forma autoritária, a depender das suas especificidades e das suas condições estruturais. Em meio a esse processo, tensões sociais impulsionavam a luta por direitos. E um novo ramo do direito estava sendo constituído, fundamentado em princípios que são a sua razão de ser. O equilíbrio de poder do século XIX foi sendo rompido. A ideia de mercado autorregulado estava sendo colocada em xeque pelo próprio capital, como nos mostra Polanyi. Os trabalhadores e suas organizações pressionavam por uma regulação estatal que reduzisse as diferenças e as grandes injustiças. O Estado liberal clássico entrava em crise. Seguem-se experiências pioneiras de planificação da economia pelo Estado, verdadeira reação antiliberal à crise. Por exemplo, a Revolução Russa de 17, os sistemas de bem-estar dos nórdicos, com Merdau e suas políticas anticíclicas. Até hoje, um sistema de bem-estar que resiste à ação do neoliberalismo. A experiência fascista da Itália, o Brasil da era Vargas, com o desenvolvimentismo da era Vargas, o New Deal de Roosevelt, hoje, inclusive, sendo retomado e ressignificado nos Estados Unidos, e o nazismo da Alemanha construindo uma triste página na história da humanidade. As tensões e as lutas se ampliavam. Novas potências entravam capitalista disputando por hegemonia. Veio a Primeira Guerra, uma guerra violenta de trincheiras e entre potências. E no seu final, o Tratado de Paz, em Versailles, em 19. Keynes foi representante do Tesouro Britânico no Congresso que selou a paz. E ele retornou dessa conferência muito preocupado com o futuro da Europa, que, segundo ele, saía dilacerada do Pacto de Paz diante das reparações impagáveis impostas à Alemanha. E foi assim que ele escreveu a obra As Consequências Econômicas da Paz, ainda em 19. Segundo ele, os únicos vitoriosos no pacto foram os trabalhadores e suas organizações, que foram para a conferência organizados, com teses, e lutaram. E conseguiram bravamente, a fórceps, incluir no Tratado de Paz o capítulo 13, que criou a Liga das Nações, e com ela o Bureau Internacional do Trabalho, mais tarde a OIT, cujas convenções e recomendações tiveram um papel essencial à internacionalização do próprio direito do trabalho. Seguem-se as crises, Keynes foi profético, a crise de 29, o crash, a Segunda Guerra Mundial. Com a paz,
novamente selada em um pacto de Bretton Woods, marcando a pujança dos estados de bem-estar social. Ressalvadas aquelas experiências pioneiras citadas, foi somente a partir do fim da Segunda Guerra, basicamente, que os governos sociais democratas europeus abandonaram a ortodoxia liberal e descobriram, nas ideias de Keynes, o que necessitavam: uma política econômica para a gestão das economias capitalistas, assinalando-se assim a passagem de um capitalismo predominantemente liberal para um capitalismo dirigido ou regulado. E o Estado, que até então se mostrara passivo quanto aos ciclos econômicos, passou a intervir, regulando crises, mantendo o emprego, buscando o pleno emprego, no suposto de que a economia pode ser controlada e o bem comum assegurado. Mas as condições históricas e estruturais de países da América Latina mostraram dificuldades para a implementação de um sistema público eficaz de proteção social ao trabalho integral. No Brasil, a transição do trabalho escravo para o livre, por exemplo, foi lenta e permeada por resistências. A regulamentação acompanhou esse processo, em regra impulsionada pela necessidade de contar com a mão de obra substitutiva do braço escravo e que atendesse às demandas das plantações cafeeiras, ou seja, a imigração dos colonos europeus. Em 1888 foi abolida a escravidão, mas quanto às negras e aos negros libertos, foram abandonados à sua própria sorte, sem nenhuma política pública que os incluísse. E as suas dificuldades reais de incorporação à sociedade acabaram atribuídas à sua inferioridade racial, marcas de uma herança inscrita a ferro e fogo na estrutura social, econômica e política do país. E a relação de dominação entre senhor e escravo apenas formalmente culminou no homem livre, sem terem sido superadas as suas condições instituintes. A constituição do mercado de trabalho brasileiro, traz o signo da exclusão e do racismo. Essa difícil construção também se dá em países da América Latina, em todos eles, inclusive no Brasil, precedida de greves exigindo melhores condições de trabalho, proteção à saúde, redução da jornada, férias, proteção às mulheres, aos menores, enfim, lutas que permitiram que categorias mais fortes no Brasil e em países da América Latina conquistassem seus direitos. Nesse processo, vários países latino-americanos procuraram integrar seus trabalhadores via legislação e com a constituição de instituições públicas incumbidas de dar eficácia a esses direitos. Uma realidade que começou a ser erodida à ação de governos neoliberais. Esses direitos conquistados a ferro e fogo, e que em muitos países, ainda no século XX, desembocaram em suas constituições modernas, que elevaram esses direitos à condição de sociais fundamentais, de ordem pública, com regras inafastáveis pela vontade das partes, individual das partes, corresponderam a um processo histórico de luta de classes. No entanto, os ventos liberais, agora travestidos de neoliberais, começaram a soprar forte na América Latina. E foi contra esse sistema público de proteção social, dura e contraditoriamente conquistado, que as reformas liberalizantes se voltaram, já que esse sistema, com as suas regras e suas instituições, constitui obstáculo ao livre trânsito do desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata que move o capitalismo hoje em sua face neoliberal. E se é verdadeiro que em muitos países houve incorporação dos trabalhadores via assalariamento,
sobretudo na Europa. Na América Latina, esse processo encontrou dificuldades reais para se efetivar, com altos índices de informalidade expressa nos que estão também fora do sistema e, portanto, fora do sistema de direitos, que são os informais abordados no módulo anterior. Essa realidade ganhou novas dimensões pós-crise dos 70, para e passo à globalização financeira. E, nesse sentido, são importantes as reflexões de Beranave sobre as origens da informalidade, o papel da OIT no pós-guerra e as dificuldades de gerar um conceito globalmente operacional do desemprego no mundo em desenvolvimento, com a finalidade de orientar a construção da ideia de emprego decente com proteção social. Assim, Beranave analisa o conceito de informalidade como parte de uma história mais ampla de busca da inclusão social, evidenciando que são temas moldados tanto pelas tendências econômicas, quanto pelas estruturas sociais e políticas de cada país, e dos métodos de coleta de dados, todos influenciando uns aos outros, desafiando os governos a fazerem do pleno emprego a prioridade política fundamental. Muchas gracias.